Pois é, a nossa reportagem da TV Limoeiro chega até ao gabinete da Prefeitura Municipal do Limoeiro, gabinete do prefeito, onde uma importante reunião entre o prefeito, alguns secretários e membros do IBGE estiveram reunidos para verem a situação do resultado final do censo do IBGE. Vamos ouvir agora a palavra do prefeito Orlando Jorge, que nos fala sobre essa questão, sobre o resultado dessa reunião com representantes do IBGE. Olha, eu quero inicialmente dizer que realmente foram realizados vários encontros, várias reuniões de avaliação, de estudos, e nós, mais uma vez, colocamos as nossas impressões, as nossas observações, diante de um censo, realizado no ano 2022, em pleno período eleitoral nacional, uma eleição nacional, um dos 5.570 municípios espalhados pelo Brasil, muitos dos quais questionam o formato e as condições em que foram realizados esse censo. Em Limoeiro, eu posso dizer com toda clareza que a gente não se sente contemplado. Eu já externei isso na AMUP, na Associação dos Municípios de Pernambuco, e externei também na CNM, na Confederação Nacional dos Municípios. Não dá para aceitar que nesses últimos 12 anos, Limoeiro continuou com a mesma população. É como se a gente tivesse parado no tempo e no espaço. Então, a população continua a mesma. No entanto, a gente constata, pelos próprios números do IBGE, que nós saímos de 18 mil e alguns domicílios para 24 mil, quase 25 mil domicílios, 24.800 domicílios. Significa que houve um acréscimo importante de domicílios, de logradouros, de residências. E aí, olha, se a gente teve um crescimento da cidade, mesmo que tenha havido êxodo rural, mesmo que tenha havido, que a gente encontre casas na zona rural que estejam desabitadas ou despovoadas, mas essas famílias, essa grande maioria das famílias não foram morar em outra cidade. Nós tivemos também, no decurso de 12 anos, um indicador importante de nascidos vivos, algo em torno de mais de 9 mil crianças nasceram, pessoas nasceram, são crianças, e pouco mais de 6 mil foram a óbito. Então a gente teria um saldo aí, algo em torno de 3 mil pessoas. No entanto, é como se o IBGE constatou que essas pessoas foram embora. Essas pessoas nasceram aqui, mas muita gente foi embora. A nossa população é a mesma. A diferença é 200 e poucos habitantes. A gente constata que há algum erro, há alguma não conformidade no censo, seja por omissão de algumas famílias em ter diminuído o número ou de uma forma talvez sem perceber ou de forma proposital, diminuiu a informação do número de pessoas morando em cada domicílio, seja por uma não conformidade que a gente considera grave, que é as áreas de fronteiras que são de Limoeiro, mas estão sendo contadas há 12 anos para cidades vizinhas, seja por um motivo ou por outro, nós nos sentimos prejudicados com esse censo. Nós prestamos atenção, os nossos colegas, agentes comunitários de saúde, nos deram, sobretudo das áreas rurais, nos deram essa informação em que várias áreas, as famílias sempre foram assistidas por nosso município de Limoeiro, seja na educação, seja na saúde, seja na infraestrutura. Essas famílias são assistidas, o trabalho é desenvolvido pela Prefeitura de Limoeiro. No entanto, há 12 anos que essas famílias, essa população é contada para os municípios vizinhos. Só interrompendo um pouco, eu em conversa com a representante do IBGE, eu até questionei, com esses números, Limoeiro perde alguma coisa? Ela disse, não perde, só empata. Como é o seu ponto de vista em relação a essa questão do só empata? Pois é, na concepção da palavra, não perde financeiramente, mas a gente deixa de crescer. A gente não dá para aceitar que Limoeiro de hoje é a mesma Limoeiro de 12 anos atrás. E eu faço uma constatação que nós estamos levando amanhã para a Condep-Fidem, através da CEPLAG. Pela primeira vez nós vamos ser recebidos pelo governo de Pernambuco para a gente discutir pontualmente essa questão dos limites das fronteiras, das condicionalidades onde moram as nossas famílias. Não dá para aceitar
que o sítio, que a fazenda Espinho Preto, que é aquela população que mora ali próximo, em Ribeiro do Mel, Salobro de Arara, Poço do Pau, 100% dessa população não é nossa, não conta para Limoeiro. Quando nós fazemos toda a assistência dessa população, não dá para aceitar que nós tenhamos perdido no passado a comunidade de Campo Grande, que conta hoje para Lagoa do Carro, e agora a gente constata que a comunidade do Sítio Guia é contada também para Lagoa do Carro, toda a população do Sítio Guia, e a outra, do outro lado, o outro Sítio Guia, do lado de cá, do outro lado do Tracunhaém, conta para Carpina. Ora, Carpina passa por cima do Lagoa do Carro e vem fazer fronteira com Limoeiro no Sítio Guia. Essa população está sendo contada para Carpina, pelo menos foi o que eu observei nos números. Outra, a comunidade de Parnásio e de Convales, uma parte dessa população está contando para Buenos Aires. Buenos Aires fica a quilômetros de distância. Nós não aceitamos, nós fizemos um relatório contestando esses dados, fizemos um relatório consubstanciado de infraestrutura, dos serviços que são ofertados pela Secretaria de Infraestrutura, da Secretaria da Educação, da Secretaria de Saúde, e vamos agora, à luz desse relatório, discutir com o DEFIDEM e, principalmente, após essa discussão, levar a discussão para a Assembleia Legislativa. Porque o mapa geográfico, georreferenciado de Limoeiro, ele data de 1953. No entanto, no século passado. A gente espera que a gente tenha êxito, que a gente possa evitar esforços para atualizar o georreferenciamento da cidade, para que haja a observância das condicionalidades de vida das famílias, que muitas vezes, se você for fazer um plebiscito, vão dizer, olha, eu me sinto de Limoeiro. Eu uso Limoeiro como a cidade que a gente resolve as coisas, que a gente vive, né? As pessoas vivem aqui. As pessoas não vivem nessa fronteira imaginária do mapa que está lá de 1953. Essa é a discussão que a gente, à luz da razão, a gente tenta convencer os órgãos de controle, esses órgãos que fazem, por exemplo, o IBGE, a CONDEP-FIDEM, a CEPLAG, a corrigir essa falha com a nossa cidade. Você confia em reverter esses números? Eu não confio em ninguém. Eu confio na verdade. E a verdade é essa. A verdade é que Limoeiro está sendo prejudicado há 12 anos, pelo menos foi o que eu constatei agora. Eu não confio em seu fulano e seu Beltrano, não. Eu confio que a gente vai lutar para ver se reverte essa não conformidade, essa injustiça com a cidade de Limoeiro. É essa a minha obrigação como prefeito. E agora conversamos com a Flávia Arruda, ela que é representante do IBGE e que veio trazer mais detalhes para essa reunião aqui em Limoeiro. Essa reunião é importante para deixar a administração e a sociedade a par da realidade do município. Hoje a gente comunicou a contagem de mais de 55 mil pessoas dentro do município de Limoeiro. Esses dados que a gente passou são dados crus que ainda vão ser tratados e repassados de forma oficial no site do IBGE para toda a população. E sobre a importância do crescimento populacional, que você falou sobre crescimento... Você falou sobre? Certo. Tudo influencia em relação ao FPM. A gente sabe que o município pequeno ele depende disso e por isso existe essa cobrança em relação a esse e questionamentos sobre o quantitativo de pessoas. Porque isso reflete diretamente na distribuição do FPM. A gente sabe que os dados, tanto como do IBGE, como da própria Secretaria de Saúde, da questão dos cadastros das famílias, não batem. Não batem, né? Como resolver essa questão? Porque a gente sabe que, a partir do momento que existe essa diferença, o município pode perder ou ganhar em relação a recursos. Certo. A questão de os dados não baterem não quer dizer necessariamente que os dados do IBGE estão corretos e o que da prefeitura está errado. Ou vice-versa. Por quê? O que acontece é que as pessoas se sentem daquela cidade, apesar de não pertencerem
à cidade e utilizam, consequentemente, os serviços públicos que a cidade oferece. Então, o IBGE, ele não vai confundir saúde, os dados da saúde, com os dados do IBGE. A gente usa limites e, com base nesses limites, a gente georreferenciou todos os domicílios e fez a contagem da população de acordo com o limite passado pela CODEP-FIDEM ao IBGE até 31/7/2022. Digamos por passagem. Por exemplo, minha esposa está grávida, vai ter filho, aí tem no IMIP em Recife. Existe essa dificuldade, existe essa transferência só porque minha criança nasceu fora do município? É um exemplo. Não. A sua criança, ela vai ser contada em Limoeiro, ela pertence a Limoeiro. Vocês moram em Limoeiro. Se vocês moram em Limoeiro há um determinado período de tempo, porque conforme trabalhamos com a didática do IBGE, com todo o processo que a gente passamos por treinamento, então, existem critérios para aquela criança ser considerada de Limoeiro ou não. Da mesma forma que você pode ser considerado de Limoeiro ou não. Você mora aqui há quanto tempo? Certo? Você mora nessa casa ou naquela casa? Então, tudo tem que ser conversado e ajustado na hora da entrevista para ficar de acordo com os critérios do IBGE. Ainda tem como ajustar esses números? Não. A gente concluiu o censo. O que vai ser feito é um tratamento nesses números finais antes de ser repassado de forma oficial. Baseado nisso, Limoeiro perdeu alguma coisa? Não. Como a gente comentou na reunião, o prefeito disse que o Limoeiro empatou. Eu digo que Limoeiro ainda está um pouquinho acima, porque na verdade ele não empatou. Mas esperemos o resultado final após o tratamento. Com imagens de Jair Ferreira, reportagem de Paulo Pinto para a TV Limoeiro.